E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, seguindo o último vídeo, arrematando os bancos. Tivemos mais resultados trimestrais no setor financeiro. Vamos começar aqui com o Banco do Brasil, que anunciou resultados e dividendos ontem, como nós estávamos esperando. O resultado veio dentro do esperado por uns, talvez um pouco acima por outros, muito em função ali do crescimento dos lucros, mas do lado negativo as provisões subiram forte, pesando ali as principais linhas do balanço, e muito por conta disso as ações abriram o pregão em queda hoje. Mas me fala, inclusive, se você aproveitou a queda para comprar mais ou se você observou apenas e está aí cismado daqui para frente com os próximos resultados do Banco do Brasil. Vamos ver aqui os dividendos primeiro que foram anunciados, depois a gente passa nas principais linhas de resultado. Na verdade foram juros sobre capital próprio que o banco anunciou, foram 2,7 bilhões o montante total e o valor por ação aí de aproximadamente 48 centavos que serão pagos no dia 6 de dezembro de 2024. E a data compra a ter direito é até o dia 25 de novembro agora. Lembrando ainda que em relação a dividendos, no dia 22 de novembro vai ter mais um anúncio do banco, né, e já será a antecipação do quarto trimestre, ok? Então o banco ainda vai seguir visado para dividendos. Agora, olhando resultados, as principais linhas aqui para a gente poder passar para outros bancos que a gente quer comentar também no vídeo de hoje. Mas vamos lá, o lucro veio em linha com o trimestre passado em 9,5 bilhões. Alguns analistas estimavam exatamente esses 9,5, outros falavam ali um pouco menos, 9,4, mas no geral o resultado veio de crescimento na base anual, 8,3%. Com um ROI de 21,1%, um pouquinho abaixo dos períodos anteriores. A carteira de crédito do banco seguiu em expansão, cresceu mais de 13% no comparativo ao trimestre do ano passado e 1,9% de crescimento em relação ao segundo trimestre. E aí nessa mesma tela aqui a gente observa a inadimplência, que vinha sendo o ponto de atenção, que vem sendo na verdade o ponto de atenção e de fato seguiu aumentando. Hoje está em 3,3% e subindo. Todas as carteiras inclusive tiveram um aumento ali da inadimplência, porém a que mais subiu foi a carteira do agronegócio. O índice de inadimplência dela atingiu 1,97% contra 0,71% do mesmo período do ano passado, né? Foi o pessimismo aí do mercado hoje em relação a isso. Talvez o responsável aí pela queda na abertura, tá? E em números totais de inadimplência, refletido no provisionamento, que é o dinheiro que o banco tem que guardar para poder cobrir esses calotes, vamos chamar assim, essa cifra atingiu 10 bilhões em provisões, né? Isso tudo ali para perda para crédito duvidoso. Então, foi um aumento de 34% na base anual e 29,2% no trimestre. Foi um destaque negativo ali do resultado do banco. E por ter sido impulsionado pela principal carteira do banco, vamos chamar assim, que é o agro, o mercado não gostou, além do fato do banco ter também aumentado as estimativas de provisões maiores para fechar o exercício, saindo da máxima estimada que era de 34 bilhões, que já era bem alto, né? E agora com uma possível máxima ali de 37 bilhões. E se acontecer mesmo, ou talvez superar isso aí, o mercado pode bater mais nas cotações na frente, né, alegando deterioração do agro nos resultados ali da instituição. E talvez por isso esse mau humor, talvez até exagerado aí do mercado. Mas a tese de dividendos para Banco do Brasil, na minha opinião, não muda. Pelo menos acho que para 2025 vai seguir da mesma forma, continuará sendo a ação mais visada do setor, porque ações em queda significa dividendos ainda mais fortes, sem falar que a ação fica ainda mais descontada em relação aos resultados. Hoje, pouco mais de 4 vezes lucro e abaixo do valor patrimonial. Então, na minha opinião, apesar do susto aí do mercado, eu ainda sigo enxergando com olhos de oportunidade para o longo prazo. Resultados bons e dividendos atrativos. Vamos aqui para mais bancos para a gente comentar. Nós tivemos também um banco Paine. Esse aqui vocês têm pedido para eu poder sempre trazer os resultados aqui no canal, comentar sobre ele. Vem crescendo bastante seus números. O lucro líquido do banco no trimestre foi de 64 milhões, crescendo 42%, com um ROI aí de 22,2%. Ou seja, né, banco pequeno com alta rentabilidade, um negócio um pouquinho diferente, mais enxuto. Olhando aqui para a carteira de crédito, né, veja que ela segue expandindo, atingiu 13,6 bilhões contra 9,2 bilhões do mesmo período do ano passado. O Banco Paine era um banco focado em grandes empresas e um pouco ali em médias empresas, porém de lá para cá, né, de uns tempos para cá, diversificou suas linhas de receita, partindo para o varejo
colateralizado, oferecendo linhas de crédito rentáveis e sem perder a segurança desse crédito, né? Basicamente, esse varejo colateralizado é crédito para pessoa física. Falando assim por cima, teria tudo para ser arriscado se não fosse o fato de que há garantias nesses créditos, porque são créditos atrelados à INSS, ao FGTS e ao governo, com funcionários públicos. Então, esse é o público-alvo do banco no crédito colateralizado, né? São linhas ali que têm garantias, o que se traduz em baixa inadimplência e retornos consistentes no longo prazo. Aqui na parte de empresas, que inicialmente era o negócio principal do banco, a gente vê que ele é bem diversificado, com linhas seguras também, como por exemplo o crédito imobiliário e o agronegócio, compondo a maior parte da carteira de crédito corporativo. E aí, fundamentando o crescimento de carteira de crédito, a gente tem aqui as captações crescendo. Isso aqui não só remete à confiança do cliente em investir nos produtos do banco, mas também na utilização do serviço do banco, e quanto mais dinheiro ele capta, maior a sua capacidade de emprestar mais dinheiro para os seus clientes, ou seja, expandir carteira. E é o que a gente observou no início que ele está fazendo. Então, é um banco que está muito bem, né? É um banco pequeno, o valor de mercado dele abaixo dos 2 bilhões e que tem pago bons dividendos. Regularidade ali dos proventos do banco tem sido no mínimo trimestral, tanto para anúncios quanto para pagamentos. Vinha pagando cerca de 8 centavos e referente ao último trimestre, ao terceiro trimestre, pagou um adicional de 15 centavos e por isso, né, que o yield está bem alto aí na base anual, considerando os últimos 12 meses. Você que está estudando o banco precisa entender que o negócio do banco sinaliza para uma ação de crescimento, tá? O banco ele está implementando uma estratégia, ele está ganhando mercado, está expandindo carteira, está aumentando as captações justamente para poder ter condições de crescer mais. Por isso, para uma empresa pequena assim, se eu fosse investir, eu não olharia só dividendos gordos, tá? Porque é uma empresa que sinaliza mais para o lado do crescimento. Vamos passar para mais um banco, agora o Banrisul. O banco também reportou seus números recentemente, vem tentando se recuperar, mas não consegue convencer ainda, né? Vamos ver aqui as principais linhas, ó. O lucro líquido até subiu bastante na comparação anual, em mais de 54%, porém, comparado ao trimestre passado, foi uma queda de 20,2%. Então, é o que eu falei, né? O banco não consegue convencer, porque vem sendo assim nos últimos trimestres, nos últimos resultados aí. Quando dá um sinalzinho que vai, aí vem um trimestre fraco. Se a gente olha na apresentação do ano passado, é a mesma coisa, né? Trimestre bom, depois trimestre ruim. Trimestre bom, trimestre ruim. E assim vem sendo os números do banco, né? E por ser um banco, o mínimo que o mercado espera é estabilidade de resultados. E como não tem sido assim, o mercado acaba penalizando nas cotações. O ROI ficou em 7,8%, muito abaixo, né, do que já foi um dia, mas buscando linhas positivas aqui no resultado, o que a gente pode olhar com otimismo para tentar vislumbrar um futuro melhor é carteira de crédito do banco, que seguiu crescendo tanto no trimestre quanto no comparativo anual. A gente tem aí, né, a maior parte da carteira do banco em pessoa física, com 47% da carteira, porém da carteira pessoa física a maior parte é consignado, olhando aqui pelos dados que eles informam aí na apresentação, o que significa previsão de rentabilidade e baixa inadimplência. Aí depois a gente vê o crédito rural com 23% da carteira, é uma linha rentável e principalmente segura também, porque o produtor precisa do crédito e geralmente é todo ano que ele precisa, e para ter esse crédito todo ano ele não pode ficar inadimplente. Aí depois nós temos pessoa jurídica, 15% da carteira, talvez é a linha mais arriscada da carteira do banco, mas já não é tão relevante na composição total. Depois nós temos crédito imobiliário com 11% da carteira, é seguro também, porque o imóvel é a garantia, então por isso, olhando a carteira, a composição da carteira, a maior parte dessa composição sinaliza maior segurança, o que nos remete a maior rentabilidade à frente. A qualidade do crédito melhorou, o índice de inadimplência ficou em 2,1%, praticamente igual ao mesmo período do ano passado, e as despesas com provisão caíram bastante, o que é muito positivo para o resultado do banco. Então, a carteira de crédito, na minha opinião, caminha para uma recuperação, principalmente do lado dos inadimplentes e provisões, porém, né, a gente tem outros pontos de atenção, como o aumento de despesas, que subiu muito. Isso tem sido observado em todos os bancos em geral, e aí para o Banrisul são várias questões que a gente pode observar, tanto do lado positivo quanto negativo. Positivo, como a gente viu, inadimplentes e provisões melhorando, as receitas de prestação de serviço também, eu vi ali que deram uma melhoradinha, mas diferente dos demais bancos, principalmente dos bancões ali, né, os 4 grandes bancos, as receitas de prestação de serviço vêm salvando o resultado, mas para o Banrisul
ainda não surtiu grandes efeitos, ou seja, os demais bancos têm feito um trabalho melhor nessa linha para poder compensar a perda de spreads. E aí, nesse sentido, o Banrisul precisa continuar crescendo carteira, as despesas têm que se segurar, a margem financeira precisa andar, os spreads têm que retomar e, consequentemente, a rentabilidade voltar a subir. Porém, hoje, talvez esse é o desafio. O setor está muito mais competitivo. Eu vejo para o Banrisul o desafio mais em relação à limitação do banco em termos geográficos hoje, porque o modelo dele é de bancão tradicional, então ele concorre diretamente com os 4 bancões, por exemplo, e a coisa não está fácil, né? Nem para os grandes, imagina para os pequenos, para os regionais, que não tem nada de exclusividade. É óbvio que tem exceções, né? Como o Banco Paine, é um banco muito pequeno, como a gente comentou, porém ele optou por uma estratégia clara, para explorar um mercado específico, como a gente viu. O Banrisul também pode fazer, mas isso não vai ser da noite para o dia. Então, eu particularmente, respondendo aí quem perguntou, eu acredito em melhores números do Banrisul, porém, voltar a ser o Banrisul lá de 2019, tá? Eu creio que vai demorar. Para quem é sócio e está olhando dividendos, como a ação caiu bastante já, o yield estimado fica alto, porque o mercado trabalha com uma melhora de resultados futuros, como a gente viu, tem a chance de melhorar olhando principalmente pelo lado da carteira de crédito e redução dos inadimplentes. Nesses preços dá para buscar um bom yield. Olhando aqui meses de data com e pagamentos, era para a gente ter uma data com agora em dezembro. Eu digo era porque nos últimos 2 anos o banco falhou com o anúncio de dezembro. Vinha anunciando sempre 4 vezes, mas nos últimos 2 anos aí falhou no mês de dezembro. Vamos ver se vai sair ou não. Se não sair, vai ficar lá para o mês de março do ano que vem. Olhando rapidinho o valuation, né, tá massacrado, literalmente, com um PL perto de 5,5 vezes e um preço sobre valor patrimonial 50% abaixo da média. O que, se de um lado é um baita desconto, porém de outro significa que o mercado não está botando muita fé na retomada do banco. Mas gostaria de saber a sua opinião aí sobre o Banrisul. Me fala aí nos comentários se você tem as ações do banco. Vamos para mais um aqui rapidinho, o Banco ABC, aqui também um banco de modelo de negócio bem definido, bem enxuto, é um banco focado em empresas também, um perfil bem conservador inclusive. O lucro líquido foi de 255 milhões, cresceu 11,8% no ano e 2% contra o trimestre passado. O ROI vem se mantendo nos níveis adequados do banco, acima de 16%. Como eu falei, né, um banco mais conservador, então não adianta esperar aqui do banco grande evolução de resultados, um salto ali dos seus números é improvável, mas veja que a carteira do banco seguiu expandindo, talvez o dado positivo do banco atingiu 50 bilhões, o que lá na frente pode impulsionar futuros resultados, tá? Banco é assim. Primeiro, ele vai focar em crescer carteira para lá na frente colher resultados, mas até lá muita coisa tem que se encaixar. Nesse meio tempo, ele vai ter que buscar receitas de outras formas com os clientes, com a prestação de serviço e não deixar os inadimplentes corroerem o resultado. E nesse ponto o banco vem fazendo ali o dever de casa, né? Aparentemente aqui nada demais, tá? Para o ABC, as receitas de prestação de serviço que eu comentei tem sido a válvula de escape dos bancos, dos bancões em geral, mas aqui para o Banco ABC ficou estável, a margem financeira cresceu 4,1% no trimestre e 5,2% na base anual, aqui um pouco diferente dos bancões, porque o ABC foi impulsionado aqui nessa linha com a margem com o mercado, já a margem com clientes caiu, já os bancões tiveram queda na margem com o mercado, por exemplo, Itaú e Banco do Brasil foi assim, e alta na margem com clientes. Foi o inverso, né? Só um detalhe, só uma curiosidade, mas ambos aqui, né, contribuem para a margem financeira no geral. Porém, a margem com clientes ela é mais relevante, porque é daí que vem o ganho dos bancos com os juros dos empréstimos de fato, né, que é o negócio do banco. Olhando aqui rapidinho, os inadimplentes diminuíram, é um dado positivo aí que a gente tem observado também no resultado dos bancos. Então, no geral aqui para o ABC, como eu falei, acho que nada demais, nada de fora da curva para o ABC, os resultados seguem bons, lucros crescendo, é isso que o investidor quer, e dado o seu perfil bem conservador, dificilmente a gente vai ver uma deterioração de resultados em algum momento. Estamos perto aí de mais um anúncio. Dezembro agora certamente vai ter data com para o Banco ABC, ele voltou a pagar semestral, vinha pagando trimestral em 2022, mas desde 2023 voltou a ser semestral, 2 vezes por ano, tanto para anúncio quanto para pagamento, e o yield ele é bem razoável, né? Fica ali entre 6 a 7% na média,
com estimativas de melhores proventos à frente nesse preço, muito por conta do que a gente comentou, né? A carteira de crédito expandiu muito, então sinaliza maiores lucros à frente. E é um banco que negocia com valuation atrativo ainda. O PL está na média, mas 7 vezes aí de PL praticamente, arredondando. É um PL interessante e o preço sobre valor patrimonial segue abaixo da média, né? E abaixo do valor patrimonial também. Portanto, na minha opinião, segue também sendo uma ótima empresa aí, reportando bons números, o Banco ABC. Por hoje, então, foi mais um resumo aqui dos bancos para a gente fechar a maior parte dos resultados aí do setor financeiro. Muitos aí, inclusive, estão baratos, mais quedas é mais descontos e aliado a bons resultados é mais dividendos à frente. Para o investidor de longo prazo, é na queda que tem que olhar. Me fala, inclusive, se você está comigo até aqui, em qual desses bancos que você está investindo. Um abraço, bons estudos e até a próxima.